Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. Hoje, no quadro Clássicos Toyota, eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Corolla XEI 2.0 Flex 2013. Esse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville. Eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Esse é o sedã médio mais vendido no mundo, que começou a sua história com sua primeira geração em 1966. Esse é o carro mais emblemático da Toyota, que carrega um título do carro mais vendido no mundo com mais de 50 milhões de unidades. O primeiro modelo chegou aqui no Brasil na sua 7ª geração em 1998. Essa é a 10ª geração que eu vou mostrar para vocês, queridos por muitos brasileiros, que eu quero mostrar todos os detalhes para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes do sedã médio mais vendido no Brasil e no mundo, começando aqui pela sua frente. Esse modelo está com 87 mil quilômetros. Os seus faróis são mais afilados, saem aqui da lateral, vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação é halógeno, com acendimento automático. Farol alto, lanterna, farol baixo, indicador de seta, todo o detalhe cromado que fica bem realçado na parte do modelo. Aqui os vincos bem pronunciados na parte do para-choque, onde temos essa peça com detalhe em preto fosco, localizado o farol de neblina também halógeno. A sua grade inferior com as aberturas na horizontal e todo o detalhe em preto fosco. Mais acima, a grade superior, ela já tem as aberturas maiores com acabamento em cinza metálico e também em preto fosco. O logo cromado da Toyota ao centro e os vincos que saem aqui da parte lateral vindo até a parte na frente da grade. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla. A sua motorização é 2.0 Flex aspirado com 153 cavalos, torque de 20.7 kgfm a 5.800 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas com a tecnologia VVTi da Toyota, 4 cilindros em linha com injeção do tipo multiponto. Ele não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando, auxiliado pelo câmbio automático do tipo sequencial de 4 velocidades com conversor de torque. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referente a consumo e quais os acessórios que vêm de série nesse modelo. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota no capô, manta acústica e também manta acústica entre a parte do painel e o motor, para diminuir o ruído no interior do Corolla, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas. Ela tem a pintura aqui prata metálica, um vinco dos aros bem aparentes aqui na imagem e o perfil dos pneus 205/55, roda de 16 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla, que mede 4,54 m de comprimento, vão livre de solo de 15,5 centímetros de altura. E aqui o vinco bem aparente na caixaria de roda, aqui da primeira porta também até a segunda porta, com a silhueta bem aparente e também um vinco que atravessa toda a parte lateral, terminando lá na lanterna traseira. A inscrição Dual VVTi Flex com detalhe cromado, a coluna A com esse detalhe em preto fosco, retrovisor com repetidor de seta, rebatimento eletrônico, as maçanetas são na cor do veículo, que é um prata metálico, assim como a coluna B e também coluna C, e toda a parte envidraçada em preto fosco. E os detalhes com esses vincos bem aparentes aqui na parte lateral, que agora eu quero abrir a imagem para mostrar a parte traseira do modelo aqui para vocês.
Os detalhes na parte traseira do modelo começam com esses vincos bem aparentes na parte do para-choque, onde fica localizada essa peça com refletor noturno para ajudar na visibilidade. As lanternas saem aqui da lateral, vindo até a tampa traseira, todo o sistema de iluminação halógeno. E o detalhe aqui, ó, que faz esse contorno com esse vinco bem aparente na tampa traseira, harmonizando com a grade frontal do veículo. A inscrição Toyota, também Corolla XEI, o logo cromado ao centro, e aqui esse friso que atravessa toda a tampa traseira na cor do veículo, que fica bem marcante. Aquecedor do vidro traseiro e também terceira lanterna de frenagem para fazer a abertura do porta-malas ou na chave, ou aqui também você aperta o botão, ele vai fazer a abertura automática quando você segura o botão aqui do porta-malas, que tem capacidade de 470 litros. Por ser um sedã médio, ele tem uma boa capacidade, iluminação halógena aqui no interior, e puxando essa parte você tem o step com roda em aço, com kit de ferramentas para você fazer a troca quando necessário. Todo o revestimento aqui da tampa traseira, também câmera de ré, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento. Na parte de segurança do modelo, ele conta com freios a disco nas 4 rodas e freio ABS com EBD, e também 4 airbags, que são 2 airbags frontais e também airbags laterais. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo. Ele tem 2,60 m de comprimento. Posicionei o banco do motorista aqui todo para trás. Vou me sentar para mostrar para vocês aqui esse detalhe do espaço, ó, praticamente de 2 a 3 dedos, como vocês podem ver nessa questão. O teto, ele é cinza com as alças e também iluminação halógena. Portas revistas tanto do lado do passageiro como do lado do motorista. Todo o revestimento aqui é em couro, é cinza, bem macio ao toque, com todo esse detalhe aqui, bem liso, sem muito detalhes. Apenas esses 3 pontos aqui, como vocês podem ver, o interior, ele é bem sóbrio. Eu vou descer para mostrar o detalhe aqui na fileira dos bancos traseiros. Podem ver aqui que o túnel de acesso, ele tem essa parte bem rebaixada e facilita viajando com 3 pessoas aqui no modelo. E ele tem aqui, ó, cinto de 3 pontas e encosto de cabeça para todos os ocupantes. Também descansa-braço com opção para 2 porta-copos. Facilita aí viajando com 2 ou 4 pessoas aqui no modelo para poder estar utilizando. Esse detalhe que você aperta aqui, puxa esse botão, ó, o banco é bipartido, 60 por 40. Caso você queira levar algo que não coube num porta-malas, uma escada ou algo maior, por exemplo, tem como você estar descendo um dos 2 bancos para você fazer a utilidade dessa forma. Realmente traz mais comodidade. Todo o revestimento da porta aqui é em couro, com essa parte cinza, aqui com plástico rígido com essa cor mais escura e aqui com plástico rígido nessa parte mais clara. Detalhe prata, acionador do vidro elétrico com a função auto-down e também um nicho na lateral da porta e porta-garrafas aqui na porta do Corolla. A sua chave, ela é do tipo bem simples, não é do tipo nem canivete, apenas com inscrição Toyota, alarme perimétrico e a opção aqui para abrir o porta-malas. Quero mostrar para vocês aqui os detalhes na fileira dos bancos dianteiros, começando pelo banco do motorista, que tem essa alavanca somente com ajuste de altura na parte do banco do motorista. Essa outra alavanca você já inclina as costas para você deixar de acordo com o seu conforto. Uma segunda opção de abertura do porta-malas e a abertura do tanque de combustível, que é de 60 litros. A inscrição Corolla ali no tapete. Vamos entrar aqui para conhecer o interior do Corolla XEI 2013, modelo 2014, que já está em funcionamento, com 87 mil quilômetros aqui no modelo. E aí ele tem aqui a parte do painel, que é todo analógico, com essa iluminação com detalhe laranja e também branca. Parte da multimídia aqui, ó, ela é de 6 polegadas com CD player com MP3, para vocês terem ideia aqui referente a isso. Utilização com rádio, Bluetooth, comando de som, atendimento de telefone celular via Bluetooth, que você consegue fazer no volante, que é do tipo multifuncional. Aqui você parte o volume, passa as estações de rádio se você quiser, os botões físicos aqui ao lado, detalhe para ejetar aqui o CD, enfim, toda essa parte aqui do console central prata e cinza metálico, com as saídas do difusor do ar-condicionado. Aqui você conta aqui com GPS integrado, você vai apertar esses botões físicos que você tem ao lado, e aí você tem o GPS. O menu para fazer a utilização aqui, e aí você consegue configurar também a parte de edição aqui, ou editar
toda a parte de configuração do veículo também. Áudio, ele já vai aqui essa parte para poder estar fazendo a parte de rádio e aqui passando as estações de rádio. Também aqui micro SD que você consegue fazer a utilização também para poder estar utilizando no modelo. O ar-condicionado é do tipo digital, apenas de uma zona, você consegue colocar a temperatura que você quer aqui desse lado, o fluxo desse ar-condicionado que você consegue estar aumentando, aqui a parte com aquecedor do vidro traseiro, aqui a parte do vidro dianteiro, desligar o ar-condicionado, ligar aqui ao centro, modo automático, e aqui você vai apertando, ele vai mudando aqui ó, a função onde você quer o fluxo desse ar-condicionado. Sai do USB aqui, também para você conectar seu pendrive para ouvir música, enfim, você consegue ter essa opção também. O console central nessa parte aqui já é com todo esse detalhe prata. E aqui nós temos porta-trecos e também uma tomada 12 volts aqui com acendedor de cigarros ainda para vocês terem ideia. O carro é 2013, a fabricação modelo 2014. Aqui ó, todo o detalhe aqui para você utilizar como um porta-trecos, o câmbio automático, que é do tipo sequencial de 4 velocidades com conversores de torque, tem a câmera de ré, colocamos aqui na opção, ele vai aparecer aqui apenas a câmera, sem as linhas dinâmicas para acompanhamento, colocando aqui no modo drive, para o lado esquerdo, as trocas manuais, para frente da primeira a quarta, para trás as reduzidas, facilita numa descida de serra para você utilizar como freio motor, ou para colocar uma marcha para baixo, para poder fazer uma ultrapassagem com um motor mais cheio, uma retomada de curva, enfim, favorece. Todo esse detalhe aqui prata também em volta do câmbio, freio de estacionamento que continua sendo manual aqui no modelo 2013, né gente? E abrindo aqui nós temos 2 porta-trecos também para fazer a utilização. Revestimento aqui em couro, bem macio ao toque, você consegue puxar aqui para poder trazer um ângulo melhor aqui para o braço nesse descanso aqui que você tem. Primeira bandeja com uma opção e aqui uma segunda bandeja com a tomada 12 volts também lá abaixo e todo esse espaço para você utilizar da melhor maneira que você achar. Revestimento do banco em couro, com essa parte mais lisa, bem sóbria, apenas com esses detalhes aqui ao centro e a costura aparente com essa cor cinza. Parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura do cinto de segurança, quebra-sol com a opção do espelho, puxou aqui, ó, ele já vai acender a lâmpada no teto, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. O retrovisor é forma simples, não é do tipo fotocrômico, aqui as lanternas halógenas aqui no teto. A parte do painel, para vocês verem, ó, tem essa linha com a cor mais clara que já se une na parte da porta e a outra mais escura. Fica bem aparente, dá um destaque aqui para o modelo. E aqui são 2 porta-luvas, um menor, mais acima, e aqui abaixo um maior que desce bem devagar para você fazer a utilização. Saída do ar-condicionado aqui, ali nós temos um tweeter para facilitar no sistema de som. Todo acabamento aqui é em plástico rígido com essa parte cinza aqui no modelo. Aqui nós temos os 4 comandos dos vidros elétricos com a função auto-down, sobe com o toque só, eles são iluminados. Trava dos vidros elétricos, trava das portas. Aqui na parte do painel nós temos regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito. E apertando esse botão que está aqui, ele faz o rebatimento eletrônico aqui dos retrovisores. Favorece de certa forma. A abertura do cofre do motor mais abaixo, tanque de combustível, que eu mostrei para vocês também, que são de 60 litros lá na parte do lado do banco. A sua direção é eletroassistida, com regulagem de altura, regulagem de profundidade, esse acabamento em couro com a linha revestida aqui, e o volante que é do tipo multifuncional, comando de voz aqui do outro lado, atendimento de telefone celular via Bluetooth e o display para poder estar utilizando ali referente ao computador de bordo do carro. As estações de rádio, enfim, as setas que você consegue estar mudando e o modo. Também aqui ó, pedal shift para fazer as mudanças manuais aqui no volante, se necessário, favorece também na utilização do modelo. E também aqui abaixo nós temos controle de velocidade de cruzeiro, para você setar a velocidade. Por ser um carro automático, isso favorece nas viagens, você pode setar ali 100 km por hora, ele vai fazendo a aceleração automática ali do modelo para favorecer nas viagens. Na parte do painel, como vocês podem ver aqui, ó, o detalhe aqui, tudo analógico, com o medidor do arrefecimento do motor, conta giros e aqui ao lado velocímetro e também medidor do tanque de combustível, que são 60 litros. Aqui nós temos indicação de câmbio, odômetro total, marcando ali
praticamente 87 mil quilômetros. Aqui o relógio, quanto que eu consigo rodar com o combustível que eu tenho no tanque. E aí você vai apertando aqui o display, ele vai mudando aqui do lado a média de consumo, consumo instantâneo, quanto que você consegue rodar com o combustível que tem no tanque, temperatura exterior e também relógio. E aí outros detalhes que você vai apertando o display aqui e ele vai mostrando para você. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui do Corolla XEI 2013. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Socorro Lima, da cidade de Canindé, lá no Ceará. O segundo salve de hoje vai para Adilson Marinho, da cidade de Cabo Frio, lá no Rio de Janeiro. O terceiro e último salve de hoje vai para Josival Marques, da cidade de Aracaju, lá no Sergipe. Para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja, para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!